Bom, pessoal, vamos começar agora a nossa avaliação do Swift Sport na cidade, né? Vamos lá. Apesar das marchas dele serem muito curtas, você não consegue sair desses quebra-molas de velocidade mais lenta em segunda marcha, né? Esses aqui, tipo esse daqui, você já consegue tranquilamente. É um carro que na cidade, pra quem gosta de conforto, ele pode incomodar um pouco, né? Porque não só por questão de suspensão, mas também questão de troca de marchas. Ele pede muita troca de marcha o tempo todo. Você tem que trocar mais com mais frequência. As marchas são muito curtas, então o giro fica alto rapidamente. O tempo todo o giro está alto, então você tem que ficar trocando de marcha o tempo todo. E uma coisa que eu não citei na estrada, porque na estrada normalmente você anda do jeito que você quer. Se você quiser andar só de sexta marcha o tempo todo, você vai andar. Ou se você quiser acelerar, você vai acelerar. Agora na cidade não, na cidade você tem que ficar trocando de marcha o tempo todo. Então você não tem escolha. Mas eu vou falar aqui agora que o motor desse carro, ele não é ruidoso, mas ele é um pouco áspero. E eu mesmo troco de marcha muito nele para manter o giro sempre mais baixo, para não esticar muito, porque eu achei o motor dele muito áspero. Ele tem uma característica muito similar à aspereza assim de um motor 8 válvulas, e ele é um motor 16 válvulas. Eu não vou questionar isso aqui porque eu não sou engenheiro. Às vezes pro carro girar como ele gira, mais 7.000 RPM, para gerar a potência que ele gera para um motor 1.6, que é 142 cavalos, né? Às vezes isso fosse necessário, o motor ser assim. Então eu não vou questionar isso. Mas ele é um motor bem áspero, ele lembra muito motor 8 válvulas. De suspensão na cidade, Brasília não é referência, né? Então aqui é difícil achar um asfalto ruim aqui. Então para andar aqui em Brasília é super tranquilo. Mas em locais com asfalto um pouco mais difícil, um pouco mais ruim, com bastante remendo, ele vai ficar um pouquinho desconfortável. Ele é um carro bem firme, bem duro. Ele é um duro confortável, só que ele passa muitas das irregularidades aqui pra dentro. Ele copia muito o asfalto. A gente costuma brincar que se passar em cima de uma moeda, você sabe se ela é de 5, de 10, de tanto que ele copia o asfalto. Então, dependendo do grau de exigência de quem vai comprar, vai achar o carro bem desconfortável. Eu particularmente eu não ligo, porque uma suspensão mais firme, pra mim, ela traz mais benefício do que malefício, digamos assim. Eu prefiro a suspensão do jeito que ela é aqui. Mas como tem muita gente que compra carro sem saber, sem avaliar essas coisas, e depois começa a reclamar,
sabendo, assim, como eu falei, que esse carro é um carrinho esportivo, apesar dele ter um motorzinho 1.6, ter 140 cavalos. Às vezes a gente acha só carros que de mais de 200 cavalos que é carro esportivo, só carro turbo que é carro esportivo. Mas não, a essência desse carro aqui, ela é esportiva. É um carro que te instiga, que te dá suporte a acelerar. O que eu quero dizer com te dar suporte? Se você precisar de freio, ele vai frear. Se você entrar numa curva mais forte, ele vai segurar. Então, assim, é um carro que toda a característica de esportivo ele tem, né? Na cidade o carro é muito tranquilo. Ele é um carro muito pequeno. O diâmetro de giro do volante, né, da direção, ele é baixo, relativamente baixo. Ele é um pouco maior do que o do Up. E então é carros assim que você, para estacionar é tranquilo. Você não precisa fazer muita manobra, ir de vai e vem. Às vezes numa manobra só que você vai, você encaixa o carro na vaga. Você não tem muitas dificuldades com vaga, pelo fato do carro ser pequeno. E aqui, pra mim, é um habitat natural do Swift, né? Porque é um carro pequeno, é um carro que tem um entrecho curtinho, então você ganha muito em agilidade. O carro é um kartzinho, né? E outra questão também é que, pelo fato do câmbio ser curtinho, você ganha uma agilidade para costurar no trânsito, mudar de faixa. A visibilidade do carro aqui é boa, você não tem muitos pontos cegos. É um carro que você se adapta a ele muito fácil. Então, na cidade ele é uma maravilha. O consumo na cidade é sensacional, né? Eu andei com esse carro aqui na faixa aí de 150 a 200 km na cidade com ele. E o consumo comigo, com ar ligado o tempo todo, e o tempo todo com a minha esposa dentro também, não estava sozinho. Meu carro fez uma média aí de 16,5. Isso aqui, novamente falando, Brasília não é referência, né, para consumo, mas consegui essas médias aí com ele. A média chega a ser surreal, né? Na estrada, como eu já falei, vocês procurem o vídeo aí do carro na estrada que eu fiz. A média de 17,5 mais ou menos. Isso assim, pessoal, eu não me preocupei com consumo para fazer 16,5, viu? E na estrada eu não me preocupei com consumo para fazer 17,5 também não. Então, se a pessoa for daquela mais criteriosa, que gosta de andar mais devagar para priorizar consumo, vai conseguir médias melhores. Como eu falei, eu acho mais impressionante esse carro fazendo 17, 18 na estrada e 16 na cidade. Isso não quer dizer, pessoal, pelo amor de Deus, que vocês vão fazer 16 em São Paulo, né? Mas eu acho mais impressionante esses números nesse carro do que 20, 22 km por litro na estrada no Up, entendeu? O Up é 1.0, é 3 cilindros, é injeção direta. Esse carro não tem nada disso. E mesmo assim consegue uma média de consumo e um desempenho desse, né? Isso graças ao desempenho, graças ao peso e ao câmbio curtinho, né? E o consumo graças ao peso do carro, né? Porque não tinha nem lógica esse carro ser tão econômico na estrada, porque o câmbio dele não é longo. Pra vocês terem ideia, o Up TSI na estrada, ele a 120 mais ou menos, ele tá a 2.500 RPM. Esse carro a 120 km por hora, 120 km por hora, esse daqui ele tá a 3.100 mais ou menos, quase 3.200 RPM a 120. Então assim, é um carro que ele tá praticamente 600 RPM a mais e consegue do que um Up TSI, e ainda consegue uma média de consumo desse com um cilindro a mais, com 600, né, cilindradas a mais. Então
e mais pesado ainda, né? Então isso aqui sim pra mim é um fato incrível, conseguir esses números nesse carro aqui. O carro assim, ele é silencioso, ele não tem muitos barulhos de acabamento. Assim, é natural que esse carro tenha barulho de acabamento por conta da rigidez da suspensão. A suspensão é dura, então não tem tudo que ela passa, como eu falei, ela copia muito o asfalto, ela passa tudo aqui pra dentro. Então é bem natural que tenha ruído de acabamento. E esse carro, para a quilometragem dele, tá indo para 45 mil km rodado, barulho de acabamento quase nulo. Só quando passa em asfalto muito ruim que ele faz alguns barulhinhos, mas são situações que qualquer Civic e Corolla também fariam. Então dá pra dizer que é bem exemplar aqui a questão de acabamento do carro, né? Vou desligar o controle de tração aqui só pra gente fazer uma aceleraçãozinha aqui pra mostrar pra vocês. Vamos lá. Dava pra ir mais, mas eu vou pegar esse retorno aqui. Então você vê que o freio do carro é muito bom também. O que eu falei no vídeo, falo no vídeo na estrada, é que esse carro ele é super dimensionado, né? É um carro que ele poderia tranquilamente ter um motor aí de 200 cavalos que o chassi dele suportaria de olhos fechados. Deixa eu ligar aqui o controle de tração. É um carrinho muito incrível, é um carrinho que dá pra você ter no dia a dia. Pra quem gosta de passar marcha, não vai se importar com esses quesitos aqui que eu falei. Algumas pessoas podem ver como defeito, né? Mas eu vejo com qualidade. Carro esportivo pra mim, ele tem que ser assim mesmo. Você tem que sacrificar algumas coisas em prol da esportividade, então assim está ótimo. A estabilidade do carro na cidade não influencia tanto, mas é um carro que ele é muito na mão. A direção, apesar de ser elétrica, ela é bem pesadinha. Então pra mim é perfeito a direção. Mas algumas pessoas podem se incomodar. Se alguém sair de direção hidráulica, esse carro tem peso de direção hidráulica. Se sair da direção hidráulica pra pegar esse carro, não vai sentir nenhuma diferença não. Mas se a pessoa dirigir um carro moderno agora, atual, com direção elétrica, e pegar esse carro aqui também com direção elétrica, ela vai estranhar, ao ponto de achar que não tem direção elétrica, achar que é a direção hidráulica. Um dos motivos de eu dizer também que o habitat natural desse carro é a cidade, porque ele não tem muito espaço interno, né? O espaço interno é ideal aí para 4 pessoas estourando, não tem porta-malas, e normalmente cidade você não carrega muita coisa. Vamos entrar nessa curva aqui, pessoal, a 60. Ela é uma curva bem fechada e bem rápida. Olha como esse carro contorna, olha o que esse carro faz de curva. É surreal. Surreal. Fiz a curva praticamente toda ali a 70 km por hora. Pra vocês terem ideia, essa curva aí, em um Jetta TSI, você faz ela mais ou menos 60 estourando, e
controle de estabilidade já fica atuando. Esse carro aqui você faz a 70, até um pouquinho mais. Isso para vocês terem ideia do... Isso aqui, o Jetta é um carro que tem uma estabilidade excelente. Mas é para vocês terem ideia do quão esse carro faz curva. Bom, andando na cidade, o que mais faz falta, o que mais influencia no desempenho do carro, o que você mais usa, é o torque. Esse carro tem 17 kg de torque. É bem, digamos aí que aceitável, né? Porque você não sente falta de força em nenhum momento, né? Na verdade, dá pra ver que o carro tem esses 17 kg de torque mesmo na cidade, porque você usa pouca potência. Você não precisa ficar esgoelando o carro pro carro andar. Você vai... Por exemplo, aqui eu tô a menos de 60 km por hora. Tô atrás do caminhão. Vou pôr uma sexta marcha. E olha só, eu tô dando pé, o carro está indo. Tá vendo? Olha como o carro sobe de velocidade. Ele não fica engasgando. Muitos outros carros nessa velocidade aqui, de sexta marcha, os carros que tem sexta marcha, que normalmente são com sexta overdrive, que é simplesmente para consumo de combustível, são uma marcha bem longa, o carro não responde. Esse carro aqui, ele é uma sexta marcha totalmente utilizável. Eu vou esperar o carro passar aqui, eu vou... dar uma aceleradinha aqui em sexta marcha, pra você ver que dá tranquilamente você usar a sexta marcha no dia a dia. Como as relações de marchas são bem curtas, a sexta marcha desse carro ela foi feita para substituir uma quinta marcha de um carro convencional. Ela é totalmente utilizável. Consequentemente, você tem uma marcha a mais para trabalhar, né, dentro da cidade. E isso é o que eu falei que pode incomodar algumas pessoas. Ah, meu Deus do céu, é só o que faltava. Falando de comodidade aqui, pessoal, o ar-condicionado ele gela muito bem. Da mesma forma que ele é na estrada, ele é na cidade, ele gela muito bem. Você consegue usar. Hoje tá um dia de sol, quase não tem nuvem, tá bem quente. Você consegue usar na velocidade 1 tranquilamente, não precisa mais que isso. Mais que isso, chega a fazer frio dentro do carro. Uma coisa que eu não gostei muito foi o som, né? O som, pelo menos para conectar no iPhone, ele é bem complicado. Não vou nem dizer que é complicado, porque eu particularmente não consegui conectar. Eu acabei desistindo. Eu acabei desistindo de conectar ele, mas eu não consegui. Mas eu acho que assim, pra falar na cidade desse carro, pessoal, eu acho que basicamente é isso. É um carro que, desmistificando algumas coisas, dá pra usar, né? Não é um carro pra qualquer pessoa, é um carro mais assim pra quem gosta de dirigir, sendo bem sincero, quem gosta de trocar marcha. É um carro muito prazeroso de dirigir. É um carro assim, ele tem um refinamento muito bom mecanicamente, né?
refinamento. Então assim, sensações de dirigir, sensação da condução, você consegue ter uma boa sensação do asfalto. O que eu quero dizer com isso? Você consegue saber o asfalto que você está trafegando, a textura do asfalto, se é um asfalto mais liso, se é um asfalto mais poroso, mais rugoso. Aí, consequentemente, você consegue saber se você pode andar mais rápido, você pode andar mais devagar. Não é um carro que simplesmente neutro, anestesiado, né? É um carro que te dá um feeling de direção sensacional. Esse aqui é o carro perfeito para gearhead. O cara que gosta de ir pra track day, ir pra hot lap principalmente. Esse carro aqui, lugar perfeito. O habitat natural desse carro é hot lap. São circuitos travadinhos, casa perfeitamente com a suspensão que ele tem e com esse câmbio curtinho. Isso aqui é a prova perfeita que você não precisa de motor para ser feliz, pessoal. Então é isso aí, vocês se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. E qualquer coisa, deixa sugestão, deixa comentário aí, o que precisa melhorar, o que eu puder fazer para agradar vocês, eu vou estar fazendo. E até o próximo vídeo, até a próxima avaliação.